A faculdade estava literalmente roubando todo o meu tempo, mas eu voltei e nós vamos falar sobre a lei número 27 das 48 leis do poder. Primeira coisa que você precisa entender é que essa lei aqui é uma das melhores leis que você poderia ter para você aprender sobre como você não sofrer golpes na sua vida. Eu não tô falando apenas de golpe no sentido financeiro. Eu tô falando mesmo aqui é de golpe no sentido cabeça, no sentido de a pessoa conseguir te ludibriar por completo e depois lá no final você se perceber o como você caiu nesse golpe. Ponto número 1, a base principal do golpe que você precisa entender é que as pessoas elas têm a necessidade intrínseca a elas de acreditar em algo. Nós, como seres humanos, não suportamos longos períodos de dúvidas. E aí você pode achar que eu tô zoando ou que isso daí é muita loucura, mas é só você parar pra perceber sobre qualquer situação ou qualquer momento em que você teve dúvida sobre alguma coisa. Dúvida sobre o término de um relacionamento, dúvida sobre alguma questão que você estava fazendo para concurso, dúvida sobre o que a outra pessoa estava pensando, dúvida se você ia ser contratado ou não, dúvida se você ia conseguir se manter financeiramente ou não. Sempre que pairam dúvidas na nossa cabeça, nós, como seres humanos, precisamos encontrar uma resposta na qual nós vamos apoiar todas as nossas dúvidas. Então nós precisamos acreditar em algo, é o que nós chamamos de intuição, é aquilo que nós precisamos dizer que não somos malucos, mas sim somos pessoas intuitivas. E o golpe número 1 vem justamente com isso, tá? E aí, então, você entendendo isso, você vai entender o porquê que nós somos predispostos a cair em golpes. E eu quero que você entenda que não são golpes diferentes, mas são formas de poder criar um golpe. Então, pode ser que um golpe só tenha todas essas formas aqui, ou cada um assume uma forma diferente. O que você precisa entender é que os grandes golpes da história, eles são golpes que eles têm essa principal base aqui intrínseca a ele, e mais ainda, quando você se torna alguém do topo da pirâmide do golpe, você é uma pessoa adorada, você nunca erra e as pessoas elas ficam cegas pra você. Se você já parou pra perceber, existem pessoas que elas têm suas pessoas de estimação, não importa o que elas façam de errado. Primeira forma de você cair num golpe é uma pessoa com um discurso grandioso e vago. Então o que ela faz? Ela traz um discurso que vai te deixar ludibriado de tão grandioso que ele é, só que ela nunca explica como isso vai ser feito. Ela traz apenas conceitos vagos. E aí esses conceitos vagos, eles são aliados a conceitos nebulosos. E como é algo que você não consegue precisar, não consegue colocar num papel, você não consegue ver, de certa maneira, o que é, você acha isso atraente. Por quê? Porque se é algo nebuloso, isso gera dúvida e longos períodos de dúvidas fazem com que nós precisemos acreditar em algo. E aí que entra o grande espectro. Você pode ou não acreditar nessa pessoa. E aí ele aplica a segunda forma de golpe. Ele não vai tentar te convencer com palavras, porque afinal de contas, palavras não convencem. O que convencem são atitudes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um apelo aos sentidos. Eles não vão te explicar. Eles vão provar para você que aquilo lá é verdade. Então, a exemplo do lobo de Wall Street. As pessoas queriam ficar ricas rápido, então o lobo de Wall Street fazia elas acreditarem que elas precisavam daquele dinheiro e fazia acreditar que o método deles era algo que ia dar certo. Ele não explicava como ia dar certo, mas ele falava que seria a melhor oportunidade da vida delas, mas não explicava como. Então era algo grandioso, mas com um conceito extremamente vago. Por ser vago, era atraente, as pessoas caíam no golpe do dinheiro fácil. Ou seja, nós não suportamos longos períodos de dúvida. Nós tendemos a acreditar em algo, nós vamos acreditar em algo que nos mostram. E como que ele mostra para as pessoas? Com um retorno rápido. Ele era rico, tinha uma mansão, não tinha por que enganar os outros. Então, ele mostra pra gente. Você com certeza já viu pessoas que ascenderam na internet mostrando cursos com Ferrari, mostrando várias e outras coisas que você olha para aquilo e você fala, caramba, é isso que eu quero. Seja desde métodos de você melhorar pessoalmente como pessoa, ou métodos de você ascender financeiramente, ou outros tipos de métodos. Significa que esses métodos são mentira? Não. Esses métodos, de fato, eles podem ser verdade, eles podem sim funcionar. O que significa é que, na maior parte das vezes, quando algo é muito bom para ser verdade, eles vão querer que você pare de pensar. E para você parar de pensar, eles precisam apelar para os outros sentidos. Seja visual, seja olfatório, seja qualquer outra forma. Quem nunca foi no shopping comprar alguma coisa, no meio do caminho te entregaram um papelzinho com um cartão com perfume espirrado nele para você poder cheirar o perfume. Eles não querem que você pense quanto custa, eles só querem que você pense o quão cheiroso é e o quão bom ficaria esse perfume em você. Eu até mesmo tenho uma própria amiga que foi no shopping comprar alguma coisa para a mãe de Páscoa e ela voltou com maquiagens que ela nem precisava. Mas por que ela comprou as maquiagens?
porque foi um apelo visual. Ela não queria comprar as maquiagens, ela não conhecia a marca das maquiagens, só que a moça vendedora lá foi lá e fez uma maquiagem nela, a maquiagem ficou tão boa que a menina foi obrigada a comprar. Quem nunca foi no barbeiro, o barbeiro foi lá e te vendeu um shampoo, te vendeu um condicionador, te vendeu um creme para barbear, te vendeu uma pomada modeladora, alguma coisa ele te vendeu porque ele usou em você, você achou que ficou bom e você comprou porque você precisava. Outra forma de você entrar no golpe, através de rituais. Então, um exemplo disso que eu até coloquei aqui escrito é o golpe da pirâmide financeira ou qualquer outra pirâmide. Então você começa dentro da pirâmide de um cargo baixo, onde a maioria de todo mundo começa, e por mérito você vai ascendendo a outras camadas e outras estratificações da pirâmide. E normalmente esses golpes de pirâmide, principalmente financeira, elas envolvem você ascender nas camadas, recrutando mais pessoas para a base. Então entenda, se você participa de alguma coisa, ela tem apelo aos sentidos, as pessoas te apresentam um discurso grandioso e vago, e dentro dela tem um ritual, em que você precisa desse ritual para ascender, você está novamente um grande golpe. Não significa que esse golpe seja ruim, não significa que esse golpe seja algo de outro mundo que vai te fazer mal. Significa apenas que eles estão te fazendo acreditar em alguma coisa, e você está sendo convencido a acreditar por meio de todas essas estratégias. Agora, pode ser que você acredite naquilo e aquilo seja bom para você. E tá tudo bem. O que você precisa entender é, você reconhecendo os padrões, você vai conseguir entender a partir de qual momento, a partir de que momento em que você está sendo exposto, que você está de fato entrando em algum lugar que pode ser um terreno perigoso para pessoas se aproveitarem de você. Forma número 4. Quando envolve golpe financeiro principalmente, as pessoas elas vão disfarçar a renda. Elas te fazem acreditar que essa renda que elas estão ganhando é por parte de outras coisas que elas fizeram que estão dentro do que elas vão te ensinar. Só que na verdade, a grande maior parte da renda delas provém do que elas estão te vendendo. Então elas vendem para você uma fórmula mágica, você vai fazer essa fórmula mágica na sua vida, pode funcionar ou não, da mesma forma que funcionou ou não para eles, só que independentemente disso, eles estão ganhando renda em cima de você. Então existem várias pessoas no TikTok, existem várias pessoas em vários lugares em que você vai perceber que elas vendem cursos ou que elas vendem estratégias que às vezes até funcionaram, mas que a renda primária dessas pessoas, que às vezes não tem conhecimento nenhum ou tem um conhecimento muito raso, é simplesmente te vender esse curso. Então, eu mesmo, quando era mais jovem, por volta dos 14, 15 anos, eu encontrei pessoas que não são famosas hoje, elas tiveram a pouca fama delas, compraram carros de luxo, compraram casas de luxo, provavelmente não conseguiram manter, porque, obviamente, é um golpe, só que era realmente funcionando nisso daqui. Você comprava um curso barato de R$30, e dentro desse curso eles te ensinavam a vender o próprio curso deles. Então, eles ganhavam em cima, e você ganhava em cima das outras vendas. Então, eles disfarçavam a renda deles. Não era aprendendo a vender o próprio curso, era vendendo o curso do cara para o cara ficar mais e mais e mais rico. Isso daqui já não existe mais, tá? Isso que eu contei para vocês, porque foi muito utilizado antigamente. Hoje o que nós temos realmente são pessoas que vendem cursos que funcionam ou vendem cursos de estratégias e métodos. Se você aplicar, pode ser que funcione ou não para você. E aí o golpe número 5, para quem já assistiu, é da época antiga. Existia um canal chamado Elias Mamã. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas eu quando era adolescente, eu assistia muito porque o Elias, ele era um adulto, digamos assim. Ele era bem vestido, tinha uma boa condição econômica e ele fazia testes em questões de relacionamentos, digamos assim. E aí ele testava abordagens em relação às mulheres, o que funcionaria ou não. E quando a gente é adolescente, é uma coisa que a gente se interessa em assistir porque a gente não sabe de nada sobre isso e a gente acredita que a vida se resume a isso. Mas hoje nós sabemos que não se resume a isso e, por exemplo, eu nem ligo muito também. Por mim, eu fico estudando, treinando e fazendo vídeo pra vocês. Só que em um dos vídeos dele é incrível, porque ele traz essa estratégia, ele traz a estratégia do nós versus eles. Ele vai lá e ele cita um político que faz isso, eu não vou citar, tá bom? Porque não é só esse político que faz, todos fazem. Então assim, não tem por que eu citar o nome de ninguém, entendeu? Porque todos fazem. Que é literalmente falar nós, o meu grupo, contra eles, o grupo do mal. Então é interessante você pensar nisso, porque vários filmes dicotômicos, ou seja, de um lado bom e do lado ruim, eles nascem assim, né? Então existe o lado bom da força e o lado sombrio, o lado negro da força, né? Que é o filme de Star Wars. Existe o Relâmpago Mal, e existe o Francesco, existe o Relâmpago Mal, existe o Jackson Storm. Então existem as pessoas boas e existem as pessoas más. A oposição entre o bem e o mal no filme. E aí o que acontece? Quando você traz esse nós versus eles, você cria uma sensação de empatia. Uma forma deles fazerem isso daqui, por exemplo, com golpes financeiros, é falar, olha, eu descobri um método que vai te transformar rico da noite pro dia. Só que eu também já fui que nem você. Eu também não tinha dinheiro para pagar minhas contas, eu também não tinha dinheiro para fazer isso e aquilo, e por conta disso, né,
eu desenvolvi esse método, fiquei muito rico e eu vou te ensinar ele por um preço muito barato, porque eu sei que você não tem condições. Eu não quero tirar a comida da sua boca, da mesa da sua família. Então eu vou te cobrar um valor irrisório de 27, 37 reais para você aprender comigo. E aí as pessoas, elas fazem isso. E aí aquela pessoa fala, pô, 27 reais não é nada, eu gasto 27 reais em algumas compras de frutas no mercado, eu gasto 27 reais em um hot dog que eu compro. E a pessoa vai lá e paga. Na maior parte das vezes, a pessoa não vai ter tempo de assistir, a pessoa não vai ter capacidade intelectual de assistir, a pessoa não vai ter capacidade técnica e de tempo para conseguir aplicar, entendeu? Então não vai dar certo. E como não vai dar certo, e talvez por própria não capacidade da pessoa em relação a vários fatores, ela não vai querer entrar com uma reclamação ou algo do tipo, porque ela não vai querer admitir que ela errou. Então, essa pessoa que vendeu o curso, ela não é que deu um golpe. Talvez o método dela realmente funcione. Só que ela utilizou nós, pobres, contra eles que têm todo o dinheiro do mundo. Então, eu, como parte de vocês, estou querendo ajudar vocês. Então, funciona, tá bom? Não vou dizer que não funciona, porque eu mesmo já entrei num desses tipos. E assim, não era golpe, talvez, né? Só que eu realmente não consegui aplicar, porque eu não tinha capacidade de conseguir aplicar em relação da mesma maneira que o cara fez, né? E funciona pra vender porque o cara me vendeu. Então, assim, talvez eu que não tivesse a capacidade de conseguir aplicar mesmo. Só que eu quero que você entenda que tudo isso daqui de fato funciona. Eu quero que você entenda também que tudo isso daqui tá no livro As 48 Leis do Poder, tá na lei número 27. E ele traz várias histórias, ele traz 3 histórias diferentes que vale muito a pena você ler. E lógico, no começo da série eu trazia pra vocês as histórias, lia com vocês, explicava. Só que agora não tem mais por que a gente entrar nesse mérito, não tem por que o vídeo ficar muito grande. Então o que eu quero que você entenda é tudo isso daqui da Lei 27, tá? Amanhã nós vamos voltar com outro vídeo, nós vamos falar sobre outro assunto, tá bom? E nós vamos a cada 2 dias falar sobre as 48 Leis do Poder e vários outros livros de manipulação. Vocês vão sair de cada um dos vídeos extremamente mais informados a não cair em golpes. Eu vou te ajudar com o meu conhecimento que eu venho adquirindo com o tempo a você também se tornar uma pessoa melhor, um homem melhor. Esse daqui, tá? É o meu papo de irmão pra você. E se você gostou do vídeo e te agregou em alguma coisa, eu peço pra você deixar o like aqui embaixo, tá? Se você não gostou, não te agregou em nada, não precisa deixar o like, tudo bem? Deixa aqui um comentário aqui embaixo comentando sobre isso, se você conhece mais algum golpe em relação a tudo isso daqui. E a gente se vê então no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a regra dos 3, ainda bem que, tá bom? Você vai entender, te espero no próximo vídeo, amanhã.